Olá, gente feliz, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Quero falar sobre quero falar um pouquinho sobre identidade. Muitas pessoas hoje em dia, né, tá muito na moda, é um assunto muito atual falar sobre propósito. Todo mundo fala sobre propósito, qual é o seu propósito, qual é a sua missão de vida, você sabe qual é o seu propósito. Tem gente até que tá caindo no absurdo de que se você não tem um propósito, tem técnica de como você fazer um propósito. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: 98% das pessoas elas não sabem quem são, porque elas não conhecem a sua identidade. E a identidade tem a ver com propósito. Se você não se conhece, você não sabe para que propósito você existe, qual é o seu propósito, qual é a sua missão de vida. Jesus, lá no livro de João 8, ele falava assim: eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu vou, eu sei de onde vim, eu sei para onde eu vou. E Jesus tinha certeza de quem ele era, de onde que ele veio. A palavra de Deus diz lá no livro de Gênesis 1:26 que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não é que você olhe para o espelho e veja que eu sou igual a Deus porque meu nariz é igual de Deus, a minha boca é igual de Deus, não. Imagem e semelhança é pensamento, caráter, é o que Deus pensa, você tem que pensar. Você foi feito à imagem e semelhança dele. E com a queda do homem, tudo isso foi desfeito, a vaca foi para o brejo. Mas quando Jesus veio à terra e religou novamente o homem a Deus, ele nos deu condições de novo de entrar na presença de Deus. O véu foi rasgado, então ele resgatou isso novamente, né? O nosso espírito, quando a gente nasce em Jesus Cristo, nós se torna uma nova criatura. Então, a maioria das pessoas, 98%, como eu disse aqui, elas não sabem quem elas são. Qual é a sua identidade? Então, como que vai saber qual é o seu propósito? Somente sabendo a sua identidade, conhecendo a sua identidade, é que você vai saber qual é o seu propósito. E a maioria dos que estão me ouvindo, eles são pessoas alienadas, assim como eu também já fui durante muito tempo. Não, Sandra, eu não sou alienada não, que isso, não. Em alguma coisa você pode, sim. Quando você não tem clareza das coisas, quando você não está tudo muito óbvio, não tem clareza, não tem certeza, você com certeza é alienado em alguma coisa. O que é ser alienado em alguma coisa? É você transferir o que você tem para alguém, para algum estado, para alguma instituição. Você pegar o que você tem, ter posse, o que você tem direito, você transfere para outra pessoa. O que você tem direito, você transfere para outra pessoa. Por exemplo, veja bem, eu não tô aqui querendo falar de religião, mas uma coisa que isso aconteceu comigo durante muitos e muitos anos. Eu dei toda o que eu tinha nas mãos de uma outra pessoa. E durante mais de 18, 20 e pouco, 20 anos, 22 anos, eu vivi alienada debaixo de cadeias de uma pessoa, que no caso foi meu abusador, que me dominou, não deixou eu falar. Eu não falava, gente, eu não falava o que eu pensava, eu não podia sorrir, eu não podia ser quem eu sou hoje. Eu sorrio demais, eu abraço, eu brinco com todo mundo. Hoje eu sou quem Deus projetou para quem eu fosse, né? Deus projetou uma Sandra e durante muitos anos essa Sandra foi colocada num lugar presa, machucada, abusada, violentada. E durante 20 anos eu vivi dessa forma e eu não conseguia ser quem Deus projetou para ser quem eu era. E
E isso é libertador quando você... Eu já servi a Jesus Cristo, eu amo a Ele a mais do que a minha própria vida. Só que eu não era livre, eu era presa. E depois eu posso contar um pouco mais para você sobre isso. Então, o que é a alienação? Juntamente para você ter clareza da sua identidade. Durante muitos anos, eu vivi presa na Bíblia com aquele versículo de que a gente não podia divorciar. E os homens de Deus não conseguiam me explicar e me dizer que eu podia sair de um casamento de violência, de abuso e etc. E durante muitos anos eu fiquei com medo de ir para o inferno por causa de se eu tomasse essa atitude de divorciar. Só que eu ficava, mas como que pode uma pessoa viver sendo espancada, violentada e etc. e Deus não deixar divorciar? Isso é um assunto muito longo. E eu ouvia muitas pessoas falando, mas a irmã durante 20 anos ela orou para que Deus salvasse o seu esposo, etc., da droga, da bebida, lá. E aí Deus deu vitória, só que eu não queria aquilo para minha vida. Não queria. Aí Deus me libertou. E quando eu digo para você que a alienação é quando você dá o seu direito de ser feliz, o direito de ser próspera, o direito de começar tudo de novo, o direito de ir, de vir, quando você entrega tudo isso na mão de alguém, na mão do Estado, na mão de instituições, na mão de homens, você perde a sua liberdade, você perde a sua identidade, porque você começa a ser dirigida por outras pessoas e não por Deus. Por isso que eu falo que a maioria das pessoas hoje são alienadas. E muitas são alienadas porque entregam o seu direito ao governo. Muitas são alienadas porque entregam o seu direito de prosperidade, de ser feliz a um casamento que está arruinado e não tem como. Muitos entregam o seu direito de pensar claramente, de mudar de opinião, de não ter uma opinião que aquilo, você acha que aquilo não é aquilo ali, mas aí você entrega esse direito na mão de um líder religioso, que aí diz para você o que você tem que fazer, diz como que tem que ser feito e você vira um robô, você não pensa. Isso é você entregar o seu direito de perceber que está errado na mão de outro. E durante 20 anos eu tinha entregado, né, o direito de viver uma vida, de ser liberta na mão, nesse caso, de religiosos. Mas Deus me libertou e eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por cada momento que eu passei na minha vida, porque foi libertador. E uma das experiências que eu tive com Jesus, isso foi em 2008, 2009, por aí, entre 2000 e 2010, mais ou menos isso. A Radassa, minha filha, ela tinha o quê? Alguns anos, já tinha 4 anos, 5, eu não lembro. Mas eu estava num local, fazendo um trabalho espiritual, e eu estava vendo ali, vocês podem chocar com isso, mas aonde eu estava tinha muita gente que não era cristão, tinha gente que era, tinha gente que estava desviado, tinha líderes, enfim. E eu era líder e estava ali. E eu comecei a observar que num daqueles momentos ali de treinamento, de tratamento também, algumas pessoas começaram a ficar endemoniadas. E a coisa era tão pavorosa que eu peguei e falei assim, misericórdia, eu sempre falei assim, Nazareno. Falei, Nazareno, daqui a pouco eu vou acabar ficando endemoniada aqui. Tá todo mundo caindo, pastor, blá, blá. Aí, quando a voz doce e suave do Espírito Santo, do próprio Jesus de Nazaré, juntamente com ele, veio ao meu ouvido, no meio daquela multidão de gente ali, e falou assim para mim: eu te libertei,
verdadeiramente você é livre. Quando aquilo veio, eu falei, não tem porquê uma pessoa que conhece a Bíblia, é normal, é pecador, todos somos pecadores, né? Porque pecamos, cair endemoniado aqui. Então, as pessoas, quando elas não conhecem Jesus, por qualquer tipo de influência do lado de fora, ela abre uma brecha e acaba tudo, gente. E aí você é um alienado mesmo, porque aí você já entregou o seu direito de ser livre, de ser liberto, até na mão do inimigo, até na mão de alguém que está numa plataforma, na direção de uma empresa, enfim, qualquer grupo onde você participe, de dizer algo que você é e você, não estando com a sua mente blindada, não sendo liberto, você acaba acreditando. E aí, passado tudo isso que eu passei, etc., essa palavra sempre ficou comigo. Se o Cristo vos libertou verdadeiramente, você é livre. E quando eu digo que você é livre para pensar, você é livre para tomar decisões, você é livre para abrir negócio, fechar negócio, você é livre para entrar e para sair. Eu não estou dizendo aqui para você que você vai ser liberto, vai usar da liberdade para fazer libertinagem. Eu sou livre. Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer coisas que na minha cabeça, para mim tá tudo tranquilo, tudo de boa com Deus. Mas se eu fizer perto de você, você vai dizer assim, ué, mas você não é crente? Então quando você acha essa liberdade em Cristo, cara, não tem mais ninguém que te segure na terra. Não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém que te segure. Não tem ninguém que possa te impedir de ser feliz. E o que é isso? É você descobrir a sua identidade. Se você não sabe qual é a sua identidade, você não sabe qual é o seu propósito. E tem muita gente fazendo um monte de coisa achando que é propósito. Tem muita gente que eu conheço tá na frente de igrejas, cuidando de irmã, cuidando de jovem, cuidando de não sei de quê. Tem muita gente pastoreando que não tem... Cara, vou te ser sincero, não tem chamado, não tem. Não é essa a missão, não é esse o propósito, mas a pessoa... ela fica com o ego muito elevado e é necessário que ela esteja à frente de alguma coisa, de uma multidão, segurando um microfone, porque isso ajuda o ego dela, tá? Quando eu vou hoje nas igrejas dos pastores, que eu tenho muitos amigos aqui na minha cidade, em que eu já ajudei muito, e quando eu chego às vezes, eles falam assim, vai Sandrinha, vai lá, abre o culto, dirige, prega, eu falo, eu não quero isso não, eu já cansei disso já foi tempo que eu já fiz isso, durante mais de 20 anos eu fiz isso, né? Aí a pessoa fica assim, ué, por quê? Porque quem tem um altar em casa não precisa de púlpito. Se você tem um altar em casa, você não precisa estar na plataforma de ninguém. Lógico que quando eu sou convidada, eu dou o meu melhor e Deus trabalha para ir. Eu trabalho conjuntamente com Deus, porque não sou eu. Ele precisa de um Deus precisa de alguém na terra, de um instrumento para ele trabalhar. E nisso eu me coloco como voluntária para que ele, através do Espírito Santo, trabalhe na minha vida para que isso atinja as pessoas e elas sejam salvas e elas sejam curadas. Então, o que eu quero dizer? Então, depois que acabou essa bagaceira toda da minha vida, que eu fui liberta, que eu tomei de volta o poder a mim dado por Jesus Cristo e retirei da mão do abusador, eu pude ser quem realmente eu sou hoje. Eu brincalhona, abraço todo mundo, beijo, sorrio, faço tudo que eu tenho que fazer. E quando você sabe a sua identidade, sabe quem você é em Cristo, você descobre a sua missão, você descobre o seu propósito. Ah, Sandra, você falou e não sabe qual é o seu propósito, não disse qual é o seu propósito. Pois bem, o meu propósito é cuidar de pessoas.
O meu propósito é ajudar pessoas a serem libertas. O meu propósito é resgatar a identidade das pessoas. O meu propósito é que elas, como Deus fala, que todo homem seja salvo. E o meu propósito é levar essas pessoas a esse lugar de libertação, a descobrir a sua identidade. Deus me deu um dom maravilhoso de cura interior, e através da atuação do Espírito Santo e de Jesus Cristo, eu consigo fazer um trabalho de cura interior, e essas pessoas conseguem voltar à sua essência. Desde o dia do seu nascimento, isso depende muito de como o Espírito Santo faz. E elas ali são curadas. Geralmente, a maioria são mulheres. Por quê? O propósito tem tudo a ver com o seu bloqueio. Eu era bloqueada nisso, eu era presa dentro de casa, eu vivia abuso, mas tudo estava ligado ao propósito, que era de resgatar mulheres que sofrem de abuso, mulheres que são maltratadas. Então, o inimigo da minha alma, ele deu um jeito de me travar para que isso não acontecesse, só que eu saí. E hoje Deus me usa para libertar essas mulheres. Por isso que o nome do meu trabalho é Treinamento para Mulheres, TPM. Então, meu propósito é cuidar de mulheres, é resgatar mulheres, é de salvar essas mulheres dessas garras, dessa alienação, dessa vida de martírio, dessa vida de dor, dessa vida de sofrimento. Foi para isso que Deus me chamou. E é para isso que eu estou aqui hoje falando com você através desse vídeo. Existe sim saída para o seu problema, existe saída para esse casamento desastroso de violência, de briga, de morte, de drogas. Existe sim. E essa saída está em Jesus Cristo. Quando você realmente conhece Ele, você sabe que Ele te libertou e você é livre. Você não deve nada para ninguém. A maioria das pessoas continuam vivendo da mesma maneira que estão vivendo, porque elas dependem muito da opinião dos outros. Elas têm medo de tomar atitude porque elas ficam, meu Deus, o que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? Só que eu não tô nem aí pro que você pensa, eu tô aí pro que Deus pensa de mim. E é dessa forma que você tem que agir. Você não tem que ligar para o que o mundo pensa, o que as pessoas falem a seu respeito. Você tem que pensar no que Deus está preocupado, no que Deus está pensando a seu respeito. Então fica hoje a minha dica para você. Não está satisfeita onde você está? Saia. Procure algo novo para você. O seu coração não está mais ali, mas o seu corpo está indo, mas o coração não está. Saia. Dê um basta. Acabe com isso. Deus não vai te punir, muito menos te levar para o inferno. Mas da maneira em que você está vivendo, da maneira que você está suportando, que você está concordando com isso, você está morrendo. E a vida é curta e há muitas maneiras de você romper com isso. Então descubra a sua verdadeira identidade, você vai descobrir qual é o seu propósito. Eu agradeço vocês por estarem comigo até agora. Mandem perguntas, façam comentários, entrem em contato comigo, e eu estou aqui para tirar sua dúvida. Se você quiser uma mentoria, se você quiser terapia, enfim, entre em contato. Eu estou aqui para te servir, porque eu fui servida primeiro. Grande beijo no seu coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.